mais à meia-noite em alta voz, alguém grita: o noivo vem, o noivo vem. Hoje nós estamos celebrando, e é um prazer ter cada um dos amados aqui nesta noite para celebrar junto conosco os 39 anos de organização desta igreja, hoje Primeira Igreja Batista. E nesse momento eu gostaria de fazer um breve relato dessa igreja. Eu penso, assim como vocês também podem imaginar, que 39 anos daria um livro, 100 páginas, 50 páginas, dependendo aí da história dessa igreja ou de qualquer outra igreja que está aqui representada. É uma história de vida, de lutas, de batalhas, de guerras, mas também de vitórias. E nós louvamos a Deus, porque essa igreja já teve tantas lutas, mas também tantas vitórias. E hoje, esse motivo é muito especial, de estarmos celebrando, de estar dando a honra a Deus, que esteve sempre e está sempre no controle de todas as coisas, principalmente desta igreja. Ouça com atenção. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com satisfação que trazemos este relato histórico de nossa igreja pelo seu 39º aniversário. Podemos dizer, como diz o salmista no Salmo 126:3, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. O que levaria alguém a deixar o seu lugar de morada, sua família, para aventurar-se em terras distantes, enfrentando dificuldades e privações? Só mesmo a convicção de que o Senhor que o chama é o Deus que supre e sustenta. Foi assim com Abraão, ao ouvir o sai da tua terra e da tua parentela. Logo obedeceu. Para onde mesmo? Para uma terra que eu te mostrarei. A narrativa do Antigo Testamento é uma longa história de chamados. A narrativa desta igreja não é diferente. No ano de 1978, obedecendo ao chamado do Senhor, o pastor Eliseu Martins, da Igreja Central de São Luís, deu início às primeiras visitas evangelísticas em nossa cidade, reunindo-se na escola Espírito Santo, semeando a palavra de salvação aos corações sedentos. Nessas idas e vindas, o pastor Eliseu traz consigo o então evangelista Raimundo Duarte Santos, que assim como o pastor Eliseu tinha o chamado de Deus para a obra, o mesmo continuou levando a mensagem de salvação, colhendo os primeiros frutos. A palavra de Deus estava libertando vidas. Como diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O então evangelista Raimundo Duarte Santos, vendo a necessidade de expandir o trabalho que já vinha dando seus primeiros frutos, mudou-se com a família para a Vitória do Mearim, fixando sua morada na Rua Presidente Vargas. Já com o número bom de novos convertidos, era necessário um local para congregar-se. Primeiro se reuniram na Rua Trajano Galvão, em um galpão, e em seguida na Rua Presidente Vargas. E por último, na Rua Coronel Sebastião Sampaio, onde, em 1983, 5 anos depois, foi estabelecido o templo da Igreja Batista Lírio dos Campos, que foi fundada pelo então evangelista
com os seguintes irmãos, membros: Raimundo Duarte Santos, Maria das Graças Nunes Santos, Santos Neto, George Nunes Santos, não sei se o cantor George está aqui hoje, Ione Nunes Santos, Jacione Nunes Santos, Antônio Bezerra da Rocha, Antônio Mendes, Antônio da Conceição Bastos Passo, mais conhecido como Antônio Silva, Benedita Bastos, Carlos Augusto, Elias Mendes, Graça Maria Mendes, Isa Rogéria, José Benedito Mesquita, mais conhecido como Guilherme, Lúcio Soares Oliveira, Maria Oliveira, Maria Bastos Mendes, Maria, Raimundo Nonato Mendes, Reginaldo Mendes e Manuel Silva. Anos mais tarde, o evangelista Raimundo Duarte Santos foi ordenado a pastor. Vencendo os grandes desafios do seu chamado, continuou obedecendo a Deus, cuidando, zelando e ensinando ao longo dos seus 13 anos de ministério em Vitória do Mearim. Hoje, o pastor Duarte não está fisicamente entre nós. O Senhor o recolheu, mas deixou o seu legado, homem de fé, temente a Deus, comprometido com o ministério, amigo presente, conselheiro, um verdadeiro pastor. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O nosso respeito e gratidão à memória deste que foi um grande homem de Deus. Depois da saída do pastor Duarte, a igreja passou por um período sem pastor integral, mas continuou sua caminhada, tendo no meio da igreja homens e mulheres que foram ensinados a administrar uma igreja. Então, irmãos capacitados aceitaram o desafio. Foram eles: Antônio da Conceição Bastos Passos, Lucilene Chaves Carneiro, Raimundo Nonato Mendes e Reginaldo Mendes, contribuindo muito para o crescimento da igreja. Foram grandes colaboradores da obra do Senhor. Alguns pastores e evangelistas passaram por aqui, contribuindo e somando para o crescimento da igreja. Foram eles: pastor Camargo, o evangelista José Alves, o pastor Antônio Pinto, Jaldir Varela e o evangelista Carlos Celso Leal. E na sua gestão do então evangelista Carlos Celso Leal, em 2011, em concordância com a igreja, foi mudado o nome, onde chamava-se Igreja Batista Livre dos Campos, passou a chamar-se Primeira Igreja Batista. A igreja passou por um período de turbulência, por uma fase difícil. Muitos irmãos se dispersaram. Nessa fase de grande desafio, a irmã Marcileia Nunes Mata e o irmão Antônio Silva, ou Antônio da Conceição Bastos Passos, assumiram a presidência da igreja. Como falou a irmã Marcileia, foi desafiador para ela, pois a mesma estava vivendo momentos difíceis. Ainda assim, não desistiram e abraçaram a causa, trabalhando para colocar em ordem, incentivando, motivando a igreja a permanecer firme sem desistir. A irmã assumiu a presidência da igreja em 2019. Seu lema era a palavra de Deus que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Em 2022, assume a presidência da igreja, eleito por unanimidade, o irmão Tarcísio de Oliveira Passos, e o vice-presidente, um irmão muito especial, que chegou na época de grande desafio e que veio para somar, o irmão Armando Oliveira Filho. A partir de então, esses dois irmãos começaram um trabalho na igreja de reconstrução, o qual tiveram que lidar com duas situações
encontradas dentro da igreja. Com o passar dos meses, começaram a trabalhar em departamentos para que fosse consolidando o processo de reconstrução que tinham começado. Ao longo das atividades, fomos vendo o trabalho de Deus sendo fortalecido e famílias começaram a regressar à igreja. Nesse ano tivemos que lidar com um grande desafio chamado Covid-19, o qual a igreja teve que auxiliar muitos dos membros, dando-lhes assistência financeira e espiritual. Foi aí então que veio a decisão mais difícil de todas, a de termos que fechar o templo por quase 3 vezes. Mas nesse período, Deus nos deu a oportunidade e a coragem de reformarmos o templo da igreja, uma obra que aos nossos olhos seria impossível diante de nossas condições financeiras naquele momento. Hoje o templo continua em reforma, como os irmãos estão vendo, avançando. Temos já 90% do serviço acabado. Glória a Deus. Aleluia. No ano de 2021, ainda vivendo sob a ameaça da pandemia, a igreja continuou avançando e ampliando seu ministério em Vitória do Mearim, abrindo uma frente missionária no Bairro Novo, liderado por um grupo de irmãos. São eles Antônio da Conceição Baixos Passos, Maria Nunes Raposo e Maria Ramos. Nesse mesmo ano da festa dos 38 anos, tivemos a honra de podermos batizar 5 novos irmãos, os quais passaram a fazer parte do rol de membros da mesma. Batizado pelo pastor Itamar Rocha, primeiro vice-presidente da Ordem de Pastores Batista do Maranhão. Assim prosseguimos para o ano de 2022, com desafios ainda a serem vencidos, mas que com a graça de Deus venceremos e chegaremos ao término de 2022 com o propósito de Deus cumprido em nossas vidas, como diz a palavra de Deus em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, vamos dizer, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, glória! Aleluia! Essa é a história da primeira igreja batista, organizada oficialmente em 19 de março de 1983, com 15 membros, tendo como pastor integral o pastor Haroldo Duarte Santos. Pela bondade de Deus, somos uma igreja com uma história de 39 anos, constituída e conduzida pelas próprias